Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: viajar não muda só os lugares que você conhece, mas muda também aquilo que você achava que era normal. Vou contar uma história agora pra você que aconteceu quando a gente estava viajando para o Japão. Tava eu e Gil numa cidade do Japão que chamava Kyoto. A gente estava andando na rua altas horas da noite, já era muito tarde, a gente estava num lugar super deserto, ermo, voltando pro nosso hotel, e eu assim, né, já olhando para todos os lados, né, já um pouquinho mais preocupada, quando a gente tá passando por um beco bem escuro, sem ninguém, a gente viu uma mulher na nossa frente que estava seguindo também nesse caminho, só que ela estava andando na mesma direção que a gente, né, ou seja, ela estava de costas pra gente. E aí seguindo de fone de ouvido e sozinha, despreocupada, tanto que a gente passou por ela, ela ainda estava mexendo no celular. E assim ela ficou, ela não olhou, ela não ficou preocupada em nenhum momento, e aquilo me chocou de um jeito tão doido que eu falei assim: "Gente, como isso é possível? Uma pessoa, principalmente uma mulher, andando sozinha numa rua escura, de fone de ouvido e mexendo no celular, passa alguém por ela e ela nem se abala, ela nem olha para o lado. Ela não transmitiu nenhuma emoção, foi normal, eu estou andando aqui meio-dia na rua super movimentada e tem pessoas passando por mim. Foi essa a minha sensação. Se eu contasse essa história para qualquer menina aqui no Brasil, todo mundo ia ficar chocada, porque isso não é normal de se acontecer. A gente, mulher, pensa 10 vezes antes de tomar alguma decisão de andar sozinha na rua. Ah, eu quero fazer uma corrida. Putz, mas será que essa hora vai estar bom para eu poder andar nessa rua? Será que vai ter gente o suficiente? Será que tem movimento? Será que não é perigoso eu sair agora? Quantas vezes eu já perdi as contas de quantas vezes eu deixei de fazer algo porque eu ia fazer sozinha e às vezes já estava muito tarde, às vezes o lugar não favorecia que eu andasse por ali sozinha, então a gente simplesmente aborta a missão, né? Fala, não vou mais fazer isso. E essa história não aconteceu só uma vez, não, aconteceu várias outras vezes nessa nossa viagem. E assim, eu sei que tem muitos lugares seguros por aí. E a gente já viajou por muitos lugares que para a mulher viajar sozinha era mais tranquilo, é um ambiente mais seguro, mais acolhedor, que não ia trazer prejuízo para a mulher ali, sabe? Mas o fato de não ter um negocinho assim de preocupação, aquilo me deixou maluca, maluca que eu fiquei pensando nisso por dias. Falei, não, não é possível que não tem nem essa cultura de, olha, presta atenção, dá uma olhadinha ao seu redor. E aí depois que a gente passa a viajar para outros lugares, principalmente para lugares que têm a cultura diferente da nossa, você vê coisas que você não imaginava, você começa a observar padrões, comportamentos, culturas totalmente diferentes daquilo que você acreditava que era o seu normal. E isso que eu acho mais fantástico de viajar, porque você vai conhecer outras culturas, outros comportamentos, e aquilo às vezes que era normal para você, não vai ser normal para outras pessoas. E aí você começa a enxergar as culturas de jeitos diferentes. E essa história que eu contei dessa menina andando na rua, pra gente era um absurdo. Mas pra ela, às vezes é a rotina, é o dia a dia e não acontece nada e tá tudo bem. Você vive de outras formas. E aí você passa a observar que o absurdo depende da realidade de cada um, que tudo vai depender da realidade de cada um, que pessoas vão viver em mundos diferentes do seu. Enquanto tem países em guerra, gente com medo de sair na rua ou gente com medo que sua casa seja destruída, você simplesmente está andando altas horas da noite sozinha, caminhando como se nada tivesse acontecido. E isso é o mais doido de tudo isso. Por isso que se alguém me pergunta se vale a pena viajar, eu sempre digo que vale a pena. Só você indo e conhecendo para descobrir que muitas coisas que a gente vive não são leis da vida. São características da realidade onde você cresceu. Então, o fato de você expandir sua mente, de conhecer outros lugares, outras culturas, te faz ser um ser humano mais tolerante, que respeita a individualidade, que respeita o outro, que respeita como o outro pensa, principalmente se o outro pensa de forma diferente da sua. E aí você dá um passo além das pessoas. E aí faz a gente voltar para casa enxergando a nossa realidade com outros olhos. Espero que você tenha gostado desse assunto. Se você gosta desses conteúdos de viagem, deixa aqui o que você achou, manda esse vídeo para um amigo. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.